Olá, ouvintes do blog. Aqui quem fala é o proprietário do site antoniocarlosfrachelli.com, onde você pode acessar as principais notícias do mundo econômico com postagens diárias a partir das 2 da madrugada. Hoje eu estou comemorando 79 anos e eu utilizo o podcast para falar sobre as lembranças da minha vida em Santana do Livramento, entre os anos de 1944 e 1962. Foi uma razoável caminhada desde 31 de agosto de 1944, quando eu nasci em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, filho de Aleixo Frachelli, nascido em 1905 e falecido em 2009, brasileiro, criado no Uruguai, e Estela Coitinho Frachelli, nascida em 1921 e falecida em 2008, uruguaia, criada no Brasil. Meu pai Aleixo era filho de Antônio Frachelli, um italiano de Como, e Gavina Lara Frachelli, uma uruguaia. O meu avô Antônio era filho de Antônio Frachelli, italiano, e Laura Scola Frachelli, italiana. A minha mãe Estela era filho de Cristóvão Coitinho, uruguaio, e Carolina da Silva Coitinho, brasileira. O meu avô fechou seu negócio em Ribeira e abriu uma colchoaria na rua Rivadavia Correia, em Santana, quando a minha mãe tinha 11 anos. Realizei a minha experiência discente como qualquer criança brasileira num contexto de alcance e limitações. No meu caso em particular, a minha cidade estava um tanto isolada na fronteira oeste do estado, muito distante do centro do país. Eu lembro que eu imaginava que um dia eu gostaria de viver num lugar em que houvesse estradas. Na fronteira, o meu olhar estava voltado para o Uruguai. A minha atenção priorizava Montevidéu e a política castilhana. O Rio de Janeiro era a capital da República e tudo me levava a buscar informações sobre o Palácio do Catete. A minha fonte na época era o jornal O Correio do Povo de Porto Alegre, que eu ia buscar na banca do senhor Madureira, no abrigo dos ônibus junto à linha divisória. Na época era um jornal pesado, denso e eu mal conseguia carregá-lo. Eu lembro que eu vinha lendo a folha de rosto do mesmo até chegar em casa. As notícias citavam prioritariamente o mundo pós-guerra e o ambiente político no Rio de Janeiro. Foi assim que cheguei às figuras de Luiz Bage Berres, nascido em 1897 e falecido em 1964, um político colorado, e Luiz Alberto Herrera, nascido em 1873 e falecido em 1959, um político branco do lado de lá da fronteira. E Getúlio Vargas, nascido em 1882 e falecido em 1954, do lado de cá. Eu me criei ouvindo falar no fim da República Velha. Eu morava a 40 metros, meia quadra do diretório do partido Getúlio Vargas. Havia um auditório de uns 30 metros de comprimento por uns 15 metros de largura. Era imenso na minha percepção, repleto de cadeiras com respaldar e assento de palhas. Como o salão do diretório dava para a rua, estava sempre aberto, a gurizada utilizava o local para brincar. A gente empilhava cadeiras no canto e o espaço estava pronto para as brincadeiras da turma. Nas paredes havia grandes quadros e cartazes com a figura do Getúlio. Junto ao diretório havia comícios com muito foguetório. O microfone funcionava nas alturas. Próximo ao diretório funcionava a Foto Arlas, a garagem Pires e as casas pernambucanas. Na calçada da frente estava localizado o Banco do Comércio, cujo gerente na época era o senhor Ito Bonato. Na esquina havia a Ferragem Braga. Semanalmente, creio eu, à noite, nessa esquina havia a reunião do Clube dos 21. Eram senhores da cidade que se reuniam na via pública para conversar. O meu pai participava desse clube. Eu carrego comigo as lembranças do comício, porque assim como havia esses eventos do PTB de Getúlio na frente da minha casa na Rua Uruguai,
Eu circulava nos comícios dos blancos e dos colorados na linha divisória junto ao Parque Internacional. A 100 metros da minha casa, na esquina da rua Rivadavia Correia com rua Vasco Alves, estava o diretório da União Democrática Nacional, a UDN, o partido que se opunha a Getúlio. O diretório estava sempre vazio. Eu passava na frente várias vezes ao dia e verificava que as portas estavam sempre fechadas, mas os postigos estavam abertos. Eu enxergava muitas mesas e cadeiras pela janela e pensava que se ali reuniam pessoas. Nas paredes eu vi um quadro com a fotografia do brigadeiro Eduardo Gomes. Ele havia concorrido à presidência em 2 oportunidades e tinha sido derrotado pelo Marechal Eurico Gaspar Dutra em 1946 e pelo próprio Getúlio em 1950. Eu estudei em colégio de freiras teresianas, em colégio marista e em instituições públicas. O meu pai me mantinha em atividade de 2 turnos de aula, sempre. Eu saía de um curso para outro, sem forma. Do lado uruguaio eu estudei piano, solfejo, pintura, inglês, instituto particular e as principais disciplinas do colégio marista, porque meu pai me mantinha permanentemente em professor particular do lado castelhano. Nessa fase de criança, o dia que mais me marcou foi aquele 24 de agosto de 1954. Eu tinha 10 anos, quase 11. A aula do 4º primário com a professora Yara Cabello começou no grupo escolar Professor Chaves como um dia normal. Meia hora de aula e a diretora do colégio bateu a porta da sala e entrou. Foi tudo muito rápido. Ela disse que o presidente tinha morrido e que os alunos do colégio seriam liberados para retornar para casa. Foi assim? Como assim? Eu pensei. Getúlio morreu? Não é possível. O que houve? Arrumei os meus livros na pasta e deixei o colégio. Na hora eu pensei em parar no jornal para saber o que aconteceu. A sede da plateia ficava a 50 metros do meu colégio. Naquela época, o jornal colocava na calçada folhas imensas de papel pardo com notícias escritas à mão. Ali eu soube que Getúlio havia se suicidado. Fiquei mais intrigado ainda. Bem, esse foi o grande fato da minha infância. Da minha infância para a minha adolescência, eu migrei dos cursos primário e ginasial para o curso científico. Ficaram para trás os cursos primário e ginasial e eu passei a estudar na primeira turma do curso científico do Colégio Professor Liberato Salzano. O Brasil já era outro. A imagem de Getúlio era complementada por João Goulart e Leonel de Moura Brizola. Jango havia viajado para a China e Jânio Quadro renunciado. Nesse Brasil eu convivi com a campanha da legalidade. A posse de João Goulart foi garantida via mobilização geral, contrariando o veto dos ministros militares à sucessão de Jânio. A campanha foi liderada por Brizola e depois pelo general Machado Lopes. Naquela época eu era segundo tesoureiro do Grêmio Estudantil Rui Barbosa do Colégio Estadual Liberato Salzano. Até onde eu lembro, houve demissões no Grêmio e eu acabei de dirigente da agremiação estudantil. Enquanto o movimento da legalidade se consolidava em Porto Alegre, em Santana os estudantes se concentravam no CTG Fronteira Aberta. Ali nos mantivemos muitos dias até que houve a negociação do parlamentarismo no Brasil. Nesse ínterim, eu precisei ir a Porto Alegre para pressionar o governo do estado porque nós estávamos com falta de professores de Livramento. Eu estive na Secretaria de Educação, mas depois eu fui levado ao jornal O Correio do Povo para uma entrevista. No dia seguinte, quando eu voltei para Santana, houve a circulação do jornal com a minha entrevista. Deu a maior agitação, porque a minha ida à capital era uma iniciativa administrativa e o jornal a transformou em matéria de política. Eu lembro que ouvi poucas e boas da dona Hilda Prado Duarte, diretora do colégio, porque em vez de eu me ater à solução administrativa, o movimento em Porto Alegre criou um ambiente de insatisfação muito pior do que estava acontecendo. Bem, eu aprendi.
Nessa época eu fui a Brasília pela primeira vez. Havia um evento esportivo e eu participei do mesmo. Era a fase do parlamentarismo no Brasil, de 8 de setembro de 1961 a 24 de janeiro de 1983. Ou melhor, a 24 de janeiro de 1963. Estive no Palácio do Planalto e conheci as autoridades locais. Foram 3 primeiros ministros, Tancredo Neves, Brochado da Rocha e Hermes Lima. A minha estada no Palácio foi para conhecer o primeiro-ministro Brochado da Rocha, nascido em 1910, falecido em 1962, que era gaúcho, natural de Porto Alegre e que faleceu 12 dias após a renúncia. No fim de 1962, eu concluí os estudos no Colégio Liberato Salzano e segui adiante para cursar uma faculdade. Do tempo de Santana, eu conservei em minha mente as figuras de Getúlio, de Brizola, do movimento da legalidade e a tensão política em seu entorno. Bom dia, ouvinte do podcast do professor Frachelli.